Meu nome é Sami Fernandes e a Amazônia para mim é a minha casa. A primeira definição que vem à minha mente quando me perguntam o que é a Amazônia para você é pertencimento, conexão, biodiversidade e vida. O interesse em me dedicar e estudar sobre a floresta amazônica surgiu no meu segundo ano de faculdade. Eu fiz uma aula de ciências da natureza e eu vi no livro didático que a gente estava estudando naquele semestre uma foto de Porto Velho, Rondônia, mostrando o desmatamento em uma foto de satélite nessa região. E quando eu vi essa foto, foi como um déjà vu. Eu voltei a pensar em Porto Velho, voltei a sentir os sentimentos que eu tive nessa mudança e percebi que eu não tinha superado, que eu nunca tinha superado, e comecei a focar então todos os meus projetos de jornalismo ao jornalismo ambiental. Então, foi assim que surgiu esse interesse em me dedicar e estudar e saber mais sobre a Amazônia e os povos indígenas e a cultura amazônica. Foi depois dessa aula de ciências da natureza. Então, entrevistei, por exemplo, a primeira jornalista indígena da TV brasileira, Luciene Kaxinawá, fiz um projeto investigativo sobre os problemas e soluções da floresta amazônica e mandei para o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E o que mais me encanta nesses temas é saber que a gente mora, né? A gente tem no Brasil a maior floresta tropical do mundo, uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, respondendo à pergunta, né? Eu já fui pessoalmente na Amazônia, eu nasci e cresci lá até os meus 15 anos. Depois de 9 anos, eu voltei para visitar minha cidade natal e foi um mês, um dos meses mais intensos da minha vida. Os fogos que cobrem o céu de Rondônia, especialmente ali na época da seca, em agosto, setembro, que em 2019 eu acompanhei de longe e eu fiquei aterrorizada. Mas ao mesmo tempo eu lembro de como era crescendo em Porto Velho, eu lembro de perguntar à minha mãe no carro indo para a escola se aquilo era neblina. E aí minha mãe falava: "Não, é fumaça". Na época eu não entendia, eu era pequena, mas hoje faz todo sentido para mim. Respondendo agora a pergunta, há quem acredita que o desmatamento na Amazônia não ocorre. O que você acha disso? Quando eu vi essa pergunta, a minha cabeça foi diretamente a uma pergunta que eu fiz ao professor David Klein, professor de matemática da Universidade do Estado da Califórnia de Northridge, onde eu me formei. E eu perguntei para ele o que ele acha das pessoas que acham que aquecimento global não existe, que é diretamente conectado a essa pergunta. Desmatamento contribui para o aquecimento global. E há quem fala que os outros países mais industrializados de primeiro mundo emitem muito mais gases carbônicos do que a gente no Brasil com o deflorestamento. E realmente, mas isso não significa que a gente não tem um papel intrínseco para contribuir contra o aquecimento global, as mudanças climáticas, né? A gente tem a floresta amazônica e deflorestamento está ali junto com combustíveis fósseis, o consumo de plástico, poluição dos rios e dos mares, né? Então, tá tudo ali conectado. Então, uma das respostas que o professor falou foi: o que eu acho sobre isso é como perguntar para mim o que eu acho sobre as pessoas que acham que a Terra é plana. Eles estão vivendo em um universo de fake news. O site do Raintree fala que a floresta amazônica produz 20% do oxigênio da Terra. E apesar disso, 1,5 acre é desmatado por segundo, que equivale a um campo de futebol. E a razão disso é justamente a pecuária, a criação de gado, que é algo muito impregnado na nossa cultura brasileira, né? O churrasco e tudo mais. Não existe termômetro de direita ou esquerda. É só um termômetro e os termômetros falam a verdade. Estamos tendo aquecimento global, estamos tendo mudanças climáticas. E parte disso também é por conta do capitalismo. Não tem como falar de mudanças climáticas e desmatamento sem falar de capitalismo, porque o que está em volta de tudo isso é justamente o crescimento econômico. No Brasil, é uma pauta que tem muita influência, que é o agronegócio. Tem muitas sessões em jornais só sobre agronegócio e não tem sobre o meio ambiente, como eu falei antes. Então, o capitalismo é expandir o crescimento econômico para evitar crise econômica. A ciência está aí, os números estão aí. O que falta realmente é política que fale e proteja
o nosso meio ambiente. Então, é um cenário urgente, é um cenário histórico, temos que tomar atitudes urgentes antes que seja tarde demais, mas são fatos aqui que estão acontecendo, mas há tempo, e tem pessoas incríveis nesse mundo lutando pelos mesmos ideais, uma região que deve ser explorada de maneira sustentável pelo resto do Brasil. Devemos explorar mais o ecoturismo, porque, como eu estava falando no início, uma pessoa que vai para a Amazônia não volta a mesma. E tem uma frase que, participando, né, do Amazônia 360 Graus, que eu falei no início também, eles mostraram um vídeo que fala o seguinte: se você é o que você come, o que você bebe, o que você sabe, aquilo que você acredita, o que defende, o que gasta, o que usa, o que consome, o que respira, se você é tudo o que está sendo ameaçado, então quem é você? Somos todos Amazônia. E que saibamos nos sentir pertencentes a essa região, que possamos cuidar, proteger e nos sentir pertencentes a essa terra sagrada que temos no Brasil. Então, obrigada, Sara e os outros integrantes do grupo pelo convite. Fiquei muito feliz, espero que possa ter contribuído de alguma forma e muito feliz que vocês estejam pesquisando sobre esse assunto e trazendo informação para as pessoas ao redor de vocês. Continuem firme e contem comigo para o que precisar. Obrigada.